Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira. Iremos iniciar a nossa correção do PET Semana 2, Geografia. A unidade temática, a transformação do mundo rural. O tema, reforma agrária. Caracterize a estrutura fundiária do Brasil. A estrutura fundiária é o modo como as propriedades agrárias estão distribuídas, o seu tamanho, a sua quantidade, a sua função social, ou seja, a sua produção, né? Se é latifúndio, grandes extensões de terra, se é minifúndio, pequenas extensões de terra. Nós sabemos que aqui no Brasil essa distribuição de terra é bastante desigual. Isso devido a sua herança colonial, desde o processo de colonização, onde as terras foram divididas em capitanias hereditárias e os capitães donatários ficaram responsáveis por essas terras. E a produção era em grandes latifúndios com monocultura, exemplo a cana-de-açúcar, era produzido para exportação. Então, esse modelo colonial segue até hoje no Brasil, onde a maioria das terras estão concentradas na mão de uma elite e o seu produto, a sua produção ali naqueles latifúndios, a maioria são voltados para a exportação. Então, resposta: a estrutura fundiária no Brasil é bastante desigual e concentrada nas mãos de poucos. Herança do modelo colonial, onde as atividades agropecuárias baseou-se no planteio, produção de monocultura em grandes latifúndios voltados para a exportação, gerando a concentração nas mãos de uma elite. Então, nota-se que conserva-se isso, né? E essa herança dessas terras vai passando de pais, filhos, netos, né? Ou seja, há uma concentração na mão de uma família, de um grande poder, de grandes agricultores. Pergunta número 2. Na sua opinião, o que é reforma agrária? Qual a sua importância para a promoção da justiça social? Reforma agrária é redistribuir as terras de forma igual. Há muitas pessoas sem terra, há muitas pessoas que perderam as suas terras, né? Então, e há muitas terras improdutivas, há muitas terras devolutas, que são terras públicas do governo sem utilizar. Então, isso é fazer uma reforma para que as pessoas possam ter a terra e tornar essa terra a sua função social, ou seja, fazer com que essa terra seja produtiva para o pequeno agricultor trabalhar e produzir alimentos. Então, reforma agrária é a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de promover e proporcionar a distribuição das propriedades rurais e realização da sua função social, ou seja, possibilita que as terras e a produção de alimentos sejam mais igualitários, né? Isso promove um desenvolvimento muito grande econômico para o país. Questão: leia o trecho da música e responda a atividade 3. Chão da vida, Ademar Borgo. Pisando na terra, plantando a semente, ninguém mais segura. Rompeu-se a corrente, ninguém cerca nem lei. Segura essa gente. Lutar pela vida, olhando para frente. Avançando sempre na organização, decretando guerra contra a exploração, vingando os mortos pela repressão, fazendo justiça. Essa música é dos Sem Terra, do movimento dos Sem Terras, né? Em Porto Alegre. Movimento de trabalhadores rurais sem terra. 3. Descreva os principais objetivos do MST. Movimento Sem Terra se organiza em torno de 3 grandes objetivos principais. Lutar pela terra, né? Lutar para que essa terra seja produtiva, lutar pela reforma agrária, lutar para que seja redistribuída, que seja mais igualitária a distribuição de terra no país, lutar por uma sociedade mais justa e fraterna. Existem muitas pessoas contra esse movimento, né? Os grandes ruralistas, os grandes latifundiários são totalmente contra o movimento de trabalhadores sem terras, mas a produção desses latifundiários são voltados para a exportação. E o alimento que nós comemos aqui no país, 70% vem do pequeno agricultor. É o agricultor que produz o alimento nosso aqui. E existem grandes empresas que ocupam terras improdutivas e não pagam impostos.
Então, o MST, ele luta contra esses grileiros. Grileiros são pessoas que ocupam terras, falsificam documento, né, e tomam posse daquela terra lá, mas aquela terra não pertence àqueles grileiros. E geralmente são grandes latifundiários, né, e não pagam impostos. Então, o MST é contra essa injustiça. Eles lutam para ocupar a terra improdutiva, que está parada, sem produção, terras devolutas, que são terras do governo também parada lá, e terras de grileiros. Grileiros são as pessoas que falsificaram o documento para ocupar aquela terra. Então, eles lutam para uma forma igualitária das terras. Questão 4. Explique o que são comunidades quilombolas. Quilombolas também são antigos escravos da época da escravidão que refugiaram daquele escravo e começaram a se esconder, né, em locais para ter a sua liberdade, né? Então, até hoje nós temos remanescentes quilombolas, que são comunidades, né, que têm a sua cultura própria, que têm os seus costumes. Então, comunidades quilombolas são constituídas por escravos negros que resistiram ao regime escravocrata que vigorou no Brasil. A formação dos quilombos representou a resistência e a conquista da autonomia para camponeses livres. Questão 5. Analisando o mapa abaixo, cite as vantagens e desvantagens decorrentes dos movimentos ocorridos pela reforma agrária e a luta pela terra. Nesse mapa aqui, quanto maior o círculo, são maior os números de assentamentos no Brasil. Então, cresceu o número de assentamentos porque tentou fazer-se uma reforma agrária devido ao movimento que lutam pela reforma agrária. Primeiro instante, eles ocupam a terra, chama-se acampamentos. E depois que essa terra é legalizada, que forma as comunidades, chama-se assentamento. Então, assentamentos já são as terras legalizadas do MST. Lá, eles produzem alimentos, tem escola, tem as suas atividades, principalmente baseada em preservação ambiental, em atividades orgânicas, produção de alimentos, alguns alimentos também já se exportam, né? Então, são os assentamentos no Brasil. Cite as vantagens e desvantagens decorrentes dos movimentos ocorridos pela reforma agrária e a luta pela terra. Vantagens: tornar a terra produtiva e igualitária, gera emprego, moradia e desenvolvimento econômico para a população, reduz a fome e a pobreza. O MST é o maior produtor de orgânicos da América Latina, ele paga todos os seus impostos a partir do momento que ele está em seu assentamento e faz atividades desenvolvidas para a preservação ambiental. Quais são as desvantagens de fazer parte desses movimentos? Essas pessoas sofrem discriminação até hoje, a violência gerada pelos conflitos que levam até a morte de alguns, né? Às vezes surgem conflitos que morrem pessoas participando desses movimentos. Sabendo, gente, que nesses movimentos, tanto por parte dos latifundiários, existe a corrupção, como também por parte do MST, existem pessoas que agem de má fé e existe a corrupção. O Brasil é um país corrupto, né? Então, existem pessoas também que entram nesses movimentos para tirar proveito, né? Mas lembrando que a principal vantagem é a reforma agrária do país. Isso sim leva ao desenvolvimento econômico do país. Espero ter ajudado vocês na correção dessa atividade. Um grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Fique com Deus.